Olá, como vai você? Tudo Tudo bem? bem? Então, hoje a gente veio aqui gravar um vídeo sobre hipersensibilidade auditiva, que muitas vezes está associada ao autismo. Eu tô com esse protetor auricular aqui porque eu tô usando ele nesses últimos tempos um pouco mais do que eu costumo usar. Então é só para simbolizar bem essa situação, né? Muitas vezes eu uso esse aqui junto com outro que é intra-auricular e ele me ajuda bastante a reduzir o barulho, principalmente o barulho de latidos. Então, hoje a gente vai falar muito sobre o efeito de certos sons em pessoas com hipersensibilidade auditiva. Mas obviamente eu vou falar muito sobre mim. Então, se existem outras pessoas que sentem esse mesmo efeito no corpo que eu gostaria muito que essas pessoas comentassem. Quer falar um pouco sobre o porquê que esse assunto surgiu tanto, a Ah, ponto da gente querer gravar um vídeo? eu acho que num momento de iluminação a Victoria soube me dar uma explicação que me fez compreender quase como se eu estivesse dentro dela. Porque eu senti, por exemplo, a explicação de coisas que para a pessoa neurotípica ou que não tem essas hipersensibilidades fica fica mal entendido, fica compreendido como a pessoa é agressiva. Todos seríamos. Todos teríamos essa mesma reação. Eu acho, eu comecei até a achar a Victoria uma pessoa muito calma diante dessa situação, porque ela sente às vezes a sensibilidade das coisas com tato. Quer dizer, A sonoridade, tu a quer dizer? sonoridade também causa uma sensação de algo que bate no corpo dela. Então tu imagina que tu ficasse te batendo, as coisas batendo em ti. O Os que, que sons. os sons, o que, que a gente sente quando estão batendo na gente? A Sim. gente fica, eu fico agressivo daí. Aos poucos eu vou ficando com uma raiva, uma coisa, Um estresse, um uma coisa, estresse. Imagina então se tu uma agonia. sente que isso é uma coisa que Ou fica parece, muito cansado. e daí aí tu bota mais um elemento que as pessoas não sentem igual a ti. Então tu começa a ter que, daqui a pouco tu fica querendo até esconder isso. Alguém tá cutucando em ti e tu tá olhando assim pra pessoa. Tá. Isso vira daí reprimido, tu tá reprimindo o teu sentimento de agressividade que tá surgindo dentro de ti. E aí, meu Deus, é brutal o sofrimento que isso causa. Então, isso me fez perceber. A gente tem um problema agora em casa que tem um cachorrinho que. Todo mundo adora um cachorrinho, a Vicky adora um cachorrinho, todo mundo adora um cachorrinho. E o latido dele causa, por exemplo, esse efeito na Victoria. É, E ela, obviamente, ela não vai ali fazer. Vai chutar ele, eu vou chutar que nem eu. Pum, vou chutar ele, sai daqui. Ela ama o cachorrinho, ela cuida do cachorrinho, ela gosta, só que ela sofre. Ela sofre isso, exatamente isso. O latido causa isso nela. Então ela fica com também vergonha, com um sentimento de, vão pensar que eu não gosto do cachorro. existe todo um julgamento social em cima dessa situação, porque como que uma pessoa vai entender que que a tua dor ela não é só um, uma preferência, né? É, Que tu não tá só preferindo não estar perto daquele ser vivo ali. A pessoa pode entender que é só algo desagradável, porque normalmente é isso que muita gente pode dizer, eu também não gosto, eu também acho desagradável, só que o nível de profundidade que isso tem não é o mero desagrado, não é simplesmente, isso é chato, mas aí todo mundo tá ali. Não, isso pode me gerar crise, isso pode me deixar num nível de exaustão cognitivo que, que me impede de trabalhar, que me impede de fazer muitas coisas. Então,
que eu não consigo fazer nada além de ficar no escuro implorando por silêncio. E um silêncio que é quase impossível, porque nessas horas muitas vezes até o barulho da minha respiração me irrita. Porque quando eu tô com protetor intra-auricular, e esse aqui, por exemplo, eu ouço a minha respiração, eu me ouço por dentro. Isso, quem também usa essas coisas vai saber como é. E se a pessoa está em crise, muitas vezes, se ela tem que se comunicar com alguém, até o sussurro é alto demais. Então, agora eu vou só dar um exemplo do que eu sinto quando eu ouço um cachorro latir. E ele pode estar relativamente longe, tá? Mas esse é o sentimento que me gera. O primeiro sentimento que pode me gerar, o de uma pessoa fazendo isso aqui, sem parar. Horrível. Se for 1 ou 2 latidos, é isso aqui. Se for isso de uma forma, em um momento que eu tô ou em sobrecarga já, ou eu tô muito cansada, ou então porque realmente já tá muito tempo, realmente uma coisa muito agressiva, tem cachorros que tem o latido mais agudo que tudo, aí é como se a pessoa estivesse fazendo isso. É isso que eu sinto dentro de mim. É isso que me gera a sonoridade. E é por isso que a primeira coisa que eu faço quando eu ouço um latido é isso. Quem convive comigo sabe. Então, assim como palmas. Palmas são tão agressivas quanto latidos. E assim como também flash. O flash não é pelo barulho, é só a luz, né? O flash é como se fosse um... Eu gosto de imaginar como se fosse assim aquela pessoa que te dá um susto do nada, assim, ela te dá ela finge que vai te bater e não te bate. Ela finge que vai te empurrar e não te empurra. Aí tu fica assim... Tu falou que parece um golpe de ar, assim. Parece uma lufada de ar também, uma coisa assim, mas também pode confundir com um golpe, um fingimento. A pessoa finge que vai derrubar uma coisa no chão e daí não derruba. Finge que vai te entregar uma coisa e não te entrega. Coisas assim, mas sempre uma forma que gera um impacto físico, te gera uma sensação física junto. Então, é uma coisa que só quem sente sabe, que isso fica meio clichê, só quem sente sabe. Mas agora, por exemplo, o Rafa sentiu isso. Como é que foi pra ti? Eu percebo desde já que eu ficaria muito agressivo. Porque é uma agressividade com a gente tá sendo o tempo todo, é uma coisa que vai trazendo aquela coisa instintiva, batendo na gente. Então, sabe, nos chamando aquela parte da atenção que é instintiva, de lutar, sabe, de luta, de fuga. Tu não ia ficar em estado de alerta se tu soubesse que a qualquer momento eu tô aqui e eu sou uma pessoa que vai a qualquer momento te dar um cutucão. Isso. Tu não ia ficar o tempo inteiro assim? Desestabiliza a pessoa completamente. Eu me sinto assim, eu ficaria, isso é irritante mesmo. Aí tu nada, de novo. Isso traz em mim, eu comecei a achar agora a Victoria, ela é muito calma. É horrível isso, é horrível. O cachorro latindo. É horrível. Tu tá falando. Vai falando, o cachorro tá latindo. Isso, eu tô tentando falar, eu tô sentindo isso. Não à toa, vai às vezes... falando. Se alguém um dia já buzinou um carro perto de uma pessoa hipersensível, notou que ela levou tipo um susto, assim, que ela pulou o corpo, né? Então, é sempre assim, gente. A sensação horrível. Isso é horrível. É horrível. Ou seja, tu é muito calma. Por mais que às vezes tu esteja... Eu vejo assim, é uma luta. Eu estaria lutando. Agora eu já tô lutando pra
ficar calmo. Mas o teu nível de habilidade para continuar falando, mesmo diante dessas coisas, é maior que o meu. É. Porque eu já teria parado de falar e teria saído. Não, mas eu também tô num estado que eu tô percebendo assim que talvez assim, ó, eu tenho que entender também que a tua sensibilidade ela vai aumentando, né? Tu vai ficando mais sensível. Mas assim, é horrível. Eu achei agora horrível, só que tem uma coisa que ajudou eu não a sentir tanto. É porque a gente se preparou para fazer um vídeo aqui, para explicar isso. Mas imagina que do nada. Quando tu tá conversando, ela tá sentindo isso, ela tá conversando sobre outra coisa, que ela quer falar, aquilo que ela quer dizer. Bah, fiz tal coisa, não sei o que, e tá acontecendo isso. Eu tenho certeza, vocês podem imaginar que isso nos traz uma coisa agressiva dentro da gente. Eu ficaria furioso. Imagina que do nada tu tá no meio de um assunto, um cutucão assim, um Isso. empurrão. Não, eu sempre. Quando fazia. Sabe essa brincadeira do cutucão que fazia na escola? Eu odiava. Isso dava uma raiva, uma vontade de morrer. Dava uma raiva. A pessoa. Aí tu começa a entender, imagina alguém. Se eu pudesse ter um superpoder para desestabilizar uma pessoa, eu queria poder fazer ela ficar desestabilizada com sons. Eu fazia um som que bate nela. O som bate nela. Então, essa é uma situação muito, muito. E a pessoa fica desorientada. Eu acho isso, assim, Então aí, pensem. Dentro de uma rotina, se a pessoa tem inúmeros fatores que deixam ela desorientada, deixam ela assim, quanto mais fatores, mais fácil ela vai ficar, mais vulnerável ela fica diante de qualquer situação. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu fui pra. A gente foi se apresentar numa escola. Eu já fiquei exausto. Aí, também já tava numa situação de. Eu sempre tenho que enfrentar cachorro latindo. Sempre, sempre. Porque tem a vizinha aqui do lado com 500 mil cachorros no pátio dela. Aí, eu sempre tenho que enfrentar isso. Porque da minha janela eu ouço já a distância dali já é o suficiente pra me estressar. Quando eu viro a esquina pra ir no mercado, também o cachorro tá latindo pra mim. Eu tenho que me estressar com isso sempre, não importa. Se alguém passa na rua, um trilhão de cachorro latindo, porque o vizinho da frente também tem cachorro, que late, 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 late sem parar. Então, aí, também agora, também tem um cachorrinho aqui dentro que também late, 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 late junto, sem parar. Então, eu fico numa situação muito mais vulnerável do que o usual. Aí, o que acontece? Aí eu ainda tenho as coisas do trabalho. Então, eu tenho que ter organização, tenho que conseguir me organizar mentalmente para trabalhar. Fico mais exausta do que eu ficaria. Aí ainda tem evento agora de coisas relacionadas à música do centenário daqui da cidade que a gente mora. E aí eu fico como? Aí eu fiquei como? Eu fiquei terrível. Ontem eu não consegui dar aula, por exemplo. Porque eu voltei da coisa do centenário, tava já exausta por causa disso. Porque lá tem toda uma questão da escola. Isso, gente, todas essas coisas que eu tô falando de um prisma de uma pessoa que tem uma condição de hipersensibilidade, que é autista. Então, em nenhum momento aqui eu tô fazendo um juízo de valor sobre ninguém. Eu não tô falando que as pessoas são cruéis comigo. Nem nada disso. Ninguém tem nada. Eu simplesmente. Ninguém tem culpa de eu ter nascido nessa condição. Desculpa interromper, mas eu quero aproveitar isso que tu tá dizendo para também falar uma coisa para todos vocês que são autistas, que têm essa hipersensibilidade. Vocês têm esse sentimento de, às vezes, na medida em que parece que para todo mundo é de um jeito e para vocês, só para vocês não. Parece que então vocês são errados e vocês não são, tá? Se vocês sofrem, vocês sofrem. Se vocês sentem dor, tá? Se vocês sentem uma dor e porque parece que para os outros não é assim, vocês reprimem essa reação de dor, vocês aumentam essa dor ainda mais. Vocês se unem às pessoas e passam a também se
se auto uh, uh, se autoflagelar. É uma coisa assim, vocês não podem, vocês têm que, a gente quer falar sobre isso, a gente quer deixar aqui claro a dor da pessoa, isso é uma dor real, e importa, tá? Vocês precisam se aceitar e reivindicar que o mundo os compreenda, sim, tá? Porque senão, imaginem vocês, a gente pode estar aqui deixando também tudo numa bola de neve, onde a gente vai julgando uma pessoa que está ali, na verdade, já também, ó, preocupada, olha, o desgaste que ela tem. Ela também está pensando assim, vão pensar que eu odeio o cachorro. Vão pensar que eu não gosto da pessoa que tocou em mim. Vão pensar que eu não gosto da criança que chorou. Aí o que tu faz? Tu sofre quieto. Isso é injusto, isso é triste, isso é brutal. Isso é brutal. É óbvio que a pessoa autista não vai fazer mal pro teu, né, pro teu Isso eu sei filho. que é um prejuízo de alguém que foi diagnosticado tardiamente na vida. Porque foram tantas crenças que colocaram na tua cabeça de que tu é insensível, de que tu é cruel, de que tu é frio, de que tu não se importa com ninguém, de que tu é egoísta, de que tu é uma pessoa, de que tu é sei lá, um monte de coisa. As pessoas, quando tu declara de uma forma as tuas necessidades, ou então também te chamam de doente, de retardado, de uma pessoa que não tem, sem noção, ou uma pessoa que tá se fazendo de louco, ou que tá querendo, tá fingindo ingenuidade, né? Que tá querendo dar uma de esperto, ou então que tá... Enfim, são tantas nomenclaturas que a gente recebe ao longo da vida, sabe? Então, a gente recebe todas essas coisas e a gente começa a ficar com medo, porque a gente não quer ser taxado dessas coisas nunca por ninguém. Vocês também acham... E a gente entende que as nossas necessidades são ofensivas pro mundo, que elas ofendem as outras pessoas, porque ao longo da nossa vida a gente foi, de alguma forma, recebendo esse feedback, que é: ah, você está me ofendendo quando diz o que precisa. O quê? Você precisa de silêncio? O quê? Você precisa disso? O quê? Você acha isso? Que ofensivo. Como? Como você ousa me falar uma coisa assim? Então, a gente começa a ficar cada vez mais enclausurado, porque a gente já entendeu que a gente pode ofender sem querer. Eu vou sugerir um questionamento para quando chegarem para vocês e disserem: ah, mas o mundo inteiro tá errado. Pergunta para eles assim: o mundo inteiro tá certo? Tá. Não é porque as pessoas enxergam verde de um jeito que aquilo lá é verde mesmo. Não, cientificamente não. Tá? Realmente não existe nada dizendo que uma coisa é certa, porque alguém é mais forte. Já começou a doer. Ah, também dói usar o que coisa. pessoas que não têm hipersensibilidade auditiva usassem isso aqui por um tempo na vida para perceberem Horrível. que, assim, ó, bota o teu coisinha lá, para perceberem o quão desconfortável é. E o quão horrível é, olha isso. Olha que coisa horrível. Feio. Parece o Galvão Bueno. Tadinho. Não parece, não. Parece a coisa mais linda do mundo. Com os orelhão. Parece que eu sou o Dumbo. Parece que tu vai narrar um jogo de futebol. Sinto... Alô, você. Fone do Galvão. Eu me sinto um moscão. Meu Deus, indústria, agora que fizeram a Barbie, tudo, faça o mais bonito isso aqui. Bom, né? Melhor e mais bonito, não sei. Sem machucar. Porque isso aqui machuca, tá gente. Machucado. Porque olha só, pra poder funcionar, tem que apertar bem na cabeça. Isso aqui fica super apertado aqui embaixo. Quem trabalha em obra, ou quem precisa disso aqui pelas mesmas razões que eu, sabe. Isso aqui dói. E quem usa aquele protetor intra-auricular também... Dói. Dói. É horrível aquilo. E quanto mais, porque tu usa aquilo ali pro barulho, o
O barulho não é 100% isolado. Ele reduz drasticamente. Só que ele continua existindo. Então, E conforme o teu corpo vai se estressando com aquele barulho, o protetor intra-auricular ele começa a doer mais. Eu não sei explicar. Acho que é porque começa a ficar tão estressado porque continua vindo barulho de palma. Continua vindo barulho de todas as coisas que tu não quer ouvir, que tu quer reduzir. isso. E tu vai ficando cada vez mais incomodado com aquilo e não vai embora aquilo nunca. Isso. A pessoa autista tem um sistema de alerta que é tipo um botão de volume. Ou o botão de sensibilidade, ele vai aumentando. Então, quando já estava ruim, foi ficando ainda pior, conforme ele vai ficando mais desgastado. Então, isso é muito triste, isso é muito doloroso. E a pessoa usar isso aqui foi feito pra gente neurotípica que ia dar tiro, né? Ou que vai usar sei lá, uma máquina barulhenta e suporta bastante ainda barulho. Suporta bastante. Se eu usar uma máquina barulhenta usando isso aqui, Eu não suporto desmaio. eu não suporto por questões eu tenho uma sensação parecida, eu me identifiquei um pouco que uma vez eu fui gravar para um filme sons reais de tiros e eu senti uma coisa que eu não podia ficar na sala quando eu vi uma arma, porque eu saí da sala isolada, tava com esse fone e quando eu ouvi o tiro eu sentia no corpo. É, Eu ficava assim, ó, eu é o não que tu podia sente no corpo, é basicamente o que eu sinto com palma, com palma, com grito, cachorro, com cachorro. a pessoa te interromper e falar que nem eu agora. Então é isso. É, desculpa. Tá tudo bem. Então, tem mais alguma coisa? Eu gosto muito de uma coisa que dizem, um dito popular que usam para vários contextos, mas que eu acho uma frase muito importante para todo autista: tu não é todo mundo, tá? Não é porque todo mundo pensa que uma coisa é de um jeito que tá certo, tá? E a tua dor importa. A tua dor importa, tá sentindo dor, tá sofrendo, tá? É por isso que a gente tá aqui falando sobre tudo isso, porque as pessoas entendam mais e julguem menos. Procurar compreender que não, o autista ele não tá contra o teu cachorro, ele não tá contra você, ele não tá contra ninguém, ele tá sentindo uma dor que tu sentiria também. Ele tá sentindo às vezes uma agressividade que tu teria igualzinho. Todos nós teríamos. Meu Deus, se o som batesse no meu corpo, como é que eu ia lidar com as coisas, né? E aí a gente tem que compreender e as pessoas autistas também têm que reivindicar, tem que falar, tem que pedir, tem que não internaliza esse todo mundo que acha normal isso ou aquilo. E Tá? é importante também entender que, por exemplo, pro neurotípico que ama dizer um eu também. Quantas vezes, neurotípico, você que não tem hipersensibilidade, mas você não gosta de barulho, você não necessariamente gosta, tá? Acha desagradável. Quantas vezes isso te impediu de estar num lugar? Quantas vezes isso te impediu de estar no lugar da forma como você gostaria de estar? De verdade, assim. Você pensou na sonoridade daquele lugar a ponto de deixar de ir? Ou a ponto de ter que usar um acessório que te desagrada, mas que é a única forma de você conseguir existir naquele lugar? Porque senão você não vai conseguir suportar. Eu ia sentir até uma vontade, como eu ia querer ser assim, de não ter isso, né? Eu ia ficar triste. Porque, por exemplo, quando eu vou num lugar, eu preciso pensar nisso verdadeiramente. E eu tenho que levar isso aqui e eu tenho que colocar meu protetor auricular. Eu tenho que levar um fone para garantir que talvez eu possa colocar uma música por cima para abafar mais ainda, colocar um ruído marrom, um ruído cinza, sei lá, esses ruídos assim, com o protetor intra-auricular, para garantir que eu vou ficar bem. Você consegue se imaginar, você que pode dizer um eu também para um autista, que talvez você tenha que usar isso aqui para ir num lugar? E você pensa, ai não, mas não vai combinar com o meu look. Ai, é chato, mas vamos lá, né? Ai, tá bom. E tem mais uma coisa também, assim, sobre
alguém Você pode estar se sentiria mais a perguntando... urgência de retirar esse negócio aqui ou de manter isso aqui na sua cabeça, se você pudesse? O que você faria que te deixaria mais confortável? Ficar com o negócio te espremendo a cabeça até o fim de um evento? Ou ter que usar um negócio que, na verdade, machuca o interno do teu ouvido, porque senão tu vai embora do evento? Ou tu só tira e permanece? Ai, negócio me apertando, tchau. Ai, deixa pra lá. Porque eu preciso ficar revezando. Eu preciso revezar entre um e outro. E uma sociedade que compreende mais essas questões, você não tem ideia quanto a gente tem a ganhar com pessoas que são brilhantes, que são incríveis e que sabem também ser felizes e fazer muitas coisas legais, tendo respeitadas essas questões. Elas conseguem. E uma coisa importante também, né? Na adolescência. Pra quem me conhece da adolescência, sabe que eu não ia em festa de aniversário de ninguém. Uns pessoal da escola, sei lá o que, tinha um convite aniversário, eu falava na cara, eu não vou. Não, eu não vou, muito barulho, muita gente, não gosto, tchau, não vou. Porque eu tinha que suportar o quê? Porque eu já tinha que suportar uma questão por obrigação, por medo, na verdade, né? Porque a literalidade que eu tinha me levava para esse lugar do medo extremo. Eu tinha que suportar o barulho da igreja todo fim de semana. Perguntem para os seus amiguinhos que nunca vão, às vezes, numa festa, assim, de aniversário. Pergunta para eles se tem problemas, palmas, pergunta. Pode ser que ele tenha vergonha de dizer da condição dele, pode ser que ele não saiba ainda. Pode ser que ele não saiba. Pode ser que ele não saiba e sente medo das palmas e não vai ter coragem de dizer. Perguntem e Ou ele vai descubram. associar isso a uma questão de mera preferência. Preferência. Imagina que triste. E aí ele vai se sentir... Não, olha, acreditem, vai se sentir de fora. Então, e outra, essa questão só pra fechar essa questão que eu abri um parênteses ali da igreja e tal. Eu ia na igreja, muitas vezes tinha crise, muitas vezes fui taxada de endemoniada por causa disso, tá? Porque eu tinha que suportar as palmas por medo de ir pro inferno, tá? Então o resto, a minha vida eu tava sempre estressada, exausta. Tava sempre no meu limite, porque eu tinha que estar na igreja, como se a igreja, aquele quadrado, aquele concreto, aquele monte de tijolos que formam aquele lugar que as pessoas vão para adorar a Deus e tudo bem, eu achava que se eu não fosse para dentro daquele barulho todo que eu não suportava, eu iria pro inferno. Problema da gente separar, né? A religiosidade, Deus, a espiritualidade, ficar uma coisa separada totalmente de ciência, né? Aí eu tinha problemas espirituais sérios, então eu ficava com mais medo ainda, porque eu pensava, se eu não for na igreja, então eu não vou tratar o problema espiritual. E Deus com certeza não tá ali julgando uma pessoa porque ela tá tendo uma crise. Então, isso é uma coisa importante de salientar, tá? Porque realmente a hipersensibilidade auditiva, ela pode gerar crises que em lugares barulhentos e religiosos podem ser confundidos com manifestação demoníaca. Principalmente se essa pessoa for autista. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma questão de que quando eu tô com crise de hipersensibilidade, eu começo a piscar sem parar. Eu fico piscando e começo a... Não consigo falar. Né? Então, o Rafa já presenciou isso. E, no entanto, gente, é um dos livros preferidos da Vi, que é a Bíblia. Ela adora, ela é uma pessoa religiosa, é uma pessoa com fé. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não... E não odeio a igreja. Não odeio as pessoas da igreja, muito pelo contrário. Não tenho nada contra isso. Só que eu sei que hoje em dia, eu sei que
esse meu lado literal me fez sofrer pra caramba, porque eu achava que eu iria pro inferno porque eu não suportava aquele barulho inteiro. E eu nem entendia o porquê que eu tinha todas aquelas crises. Então, hoje em dia eu sei que a minha conexão com a espiritualidade não tem nada a ver com uma instituição religiosa. Só um Então, pouquinho. Oi? O que foi? Não, nada. Tá tudo bem. Só a participação da minha mãe aqui que não. Ah, ela participa Ela quis várias participar um vezes pouquinho aqui dos aqui. vídeos, ela nem sabe. Várias vezes ela me chamou na porta e ali também eu disse oi, aí ela nem sabia que ela estava aparecendo no vídeo. É verdade. Então assim, é aquela coisa. Uma pessoa que acredita em Deus, que tem espiritualidade, ela pode estar ali sofrendo uma, Uma crise crise, e aí sensorial. ela é julgada como alguém que está tendo uma possessão. Poxa, gente, um pouquinho. Deus não pode ser contra a ciência, a natureza é obra dele. Ele não pode estar aqui para. Quem quiser entender mais ciência, entende mais, obra de Deus. Sim. Do meu ponto de vista, tá? Minha opinião. Então, eu acho que aí, a partir do momento que acontece esse julgamento injusto, então o nome de Deus ficou em vão. Até porque quem olha, por exemplo, quem for atrás, vai saber que pessoas autistas com hipersensibilidade, em crises sensoriais, elas podem gritar, Pode. elas podem piscar, elas podem se bater, elas podem ter um tremor, né? Elas podem ter vários efeitos colaterais vão acontecer nela, ou a mudez também, ou um desnorteamento, né, muito grande, uma falta de força física. Tudo isso acontecia comigo. Eu, sinceramente, sentiria o mesmo diante desse tipo de sensibilidade com o corpo. Eu sentiria a mesma coisa. Eu sentiria um pânico muito grande. Eu sentiria uma grande... Olha, eu não seria tão calmo quanto a Victoria. Eu tenho certeza. Fácil falar. Fácil falar. Eu acho assim, eu já fiquei agressivo só da brincadeira na escola. Eu já fiquei brabo com isso. Eu já fiquei assim de querer sair correndo atrás de uma pessoa gritar. Pequeno, claro. Mas enfim, eu fiquei com raiva. E aqui não é. Aqui tu não tem nem pra onde correr, tu não pode nem ir lá no cara e dizer, seu desgraça. Não, todo mundo tá fazendo isso e tu é obrigado a entender que tá, eles não estão fazendo. Estão. Tu imagina que sensação, tu fica desolado, tu fica assim. Eu ficaria muito agressivo. Sinceramente, eu confesso aqui, eu não sou perfeito. Eu acho que eu seria. Eu estaria lutando pra parecer calmo diante de uma situação que ia me irritar completamente, deixar completamente em estado de desgaste, nervos e tudo mais, sim. Claro. Exatamente. Que sim. Então é isso que a gente gostaria de falar hoje sobre essa questão da agressão e tudo mais, muitas vezes a gente não ter força ou energia para certas coisas, ou não querer certas não querer certas coisas que as pessoas acham que a gente deveria querer, ou então que a gente não deveria se importar tanto. Mas não é por mal, né? É simplesmente uma questão que Com certeza não é por mal. o mundo não foi projetado para pessoas como eu. O mundo não foi projetado para pessoas assim. E ninguém tem culpa disso, né? Talvez agora o mundo tá começando. Olha, a gente foi numa escola agora, a gente foi cantar a música de Guaíba Solar, todo mundo aplaudiu em libras, né? Então, e todo mundo vai fazer. É um esforço, um investimento para fazer uma passarela pro cadeirante. Mas não é mais investimento quando tu for o cadeirante. Aí tu vai ver que é um mundo melhor. E outra, agora a gente vai lá de novo para fazer uma palestra sobre autismo para as crianças, também para os professores e tudo mais, enfim. E
E a gente vai falar sobre todas essas coisas. Como me alegra ver que agora, na porta das salas de aula, tem uma plaquinha escrito autista a bordo. E, e assim, Que alegria, né? Que bom. isso é uma coisa que, obviamente, a gente sabe que o fato de ter essa plaquinha não significa que tá todo mundo entendendo e respeitando isso da forma mais fiel possível. Mas já é um avanço enorme. Pelo menos essa placa já é um avanço enorme. Ter alguém que tem uma sala onde o autista pode ir para se reorganizar de alguma forma, onde o autista pode ir para tentar se encontrar de novo de alguma maneira, na escola. Antes essa criança era só preterida, ela era jogada para escanteio e os pais tinham que resolver o problema. Era expulsa, sei lá. Teu filho não serve, tchau. Problemático. Muito, muito. Às Ou vezes então, uma pessoa de potencial incrível, muitas capacidades não exploradas, porque também e até às vezes uma genialidade cruel, porque ela teve que encarar uma solidão que tornou ela, sim, muito criativa. Mas às vezes a criatividade não é necessariamente um sintoma do autismo, mas de uma solidão que fez uma pessoa aprender a se ver e ser feliz sozinha e criar coisas. na verdade, é uma solidão conformista. A gente se conforma com o fato de que a gente não serve pro mundo. E que a gente não consegue entrar. Por conta dessas coisas. O mundo repele a gente. Tipo, não, eu não sirvo pra esse lugar. Esse lugar não quer me receber. Porque a primeira coisa que eu preciso é como se... Gente, vai lá morar em Marte. Tu vai ter que usar o quê? Lá todos os nossos sistemas auditivos ficam bem diferentes, com menos Vai lá, tu vai conseguir respirar? Vai ter que usar aquela roupa de astronauta. Lá a gente já tem uma tristeza de gritar e ninguém escuta, assim. Acho que o som é muito baixo, né? Então, tu ia gostar. Então, assim... Mas parando pra pensar, o autista se sente assim nos ambientes sociais. Ele tem que usar um monte de coisa, um monte de parafernália para conseguir adentrar naquilo ali. Assim como um astronauta precisa usar um monte de parafernália para conseguir ir pro lugar, né? Para conseguir estar naquele ambiente. E sinceramente, não pode parecer que é um esforço, mas não é. Não é um ambiente que acolhe o autista e permite que ele possa ser mais ele, com mais tranquilidade. É um ambiente muito bom para todo mundo. Podem ter certeza disso. É uma tranquilidade, é um lugar onde as pessoas têm consciência de que tem alguém ali que tem que pedir para ela para tocar nela. Posso te dar um abraço? Qual o problema desse mundo? Tem algum problema nesse mundo? Né? Tem que saber. Sim, tem que saber. Hoje em dia tem até coisas para sinalizar. Por que sinalizar? Porque talvez seria bom poder dizer para essa pessoa: oi, posso te cumprimentar? O toque tem essa questão. Por quê? Porque depois, isso tudo, por exemplo, eu tenho que lidar com isso, né? As pessoas vêm, te abraçam, te beijam, fazem um monte de coisa e tu fica assim... E tu vai ficando desgastado. Sabe Aí vai que vindo acontece? aquela situação, vai piorando. Eu tô indo pro vendaval. Eu giro, giro, giro. Depois, quem tem que me segurar é o Rafa. Porque eu chego, eu tô acabada. Eu só me atiro num canto e deu. Porque é um vendaval. Oi, tudo bem? Ninguém vai avisar nada, ninguém vai te perguntar se tá tudo bem. Se pode, se não é melhor só oi. Não, todo mundo só vai chegar e agir naturalmente. Uma vez que tu sabe que tem essa coisa tátil, assim, imagina, é uma brutalidade. Como é que eu não vou sentir como uma crueldade, né? Uma coisa que tá machucando a minha esposa? Eu sinto isso muito forte, eu acho muito triste, porque isso é real. Isso não é uma coisa que parece. Se eu for só pelo que parece, eu só vou olhar ali um toque. Não, eu sei o que é, por quê? Porque depois ela tá muito desgastada. Um dia sem passar por isso, ela não tá. Ela tá desgastada igual alguém que ficou sendo mexida, assim. Ficou. Todo mundo... E o pior, quando tu passou por coisas como eu passei ao longo da vida,
que acontece? Tu foi educado a entender que é rude tu agir naturalmente. Eu agir naturalmente é rude. Então, aí eu começo a o quê? Em vez de eu... Não. Oi. Que nem o Rafa fala que eu tenho que começar a fazer mais pra não ficar tão desgastada. É difícil quando tu aprendeu que isso é ser grosseiro. Que se respeitar, que eu me respeitar é grosseria. Aí Porque é o desgasta não ainda mais. natural. Aí Então é uma desgasta declaração de rejeição. Eu não quero rejeitar ninguém. E aquela coisa, quando tu tá sofrendo esses toques, essas coisas, eu ficaria agressivo. Não, qualquer um. É instintivo. Estão batendo na gente. Então, Isso tá falando sobre os barulhos, né? os barulhos, os toques também, as intervenções, às vezes interrompe a pessoa cutucando, tudo isso que assim tá criando isso na pessoa. A pessoa aí ela internaliza que, eu não vou reagir como eu quero, porque senão vão pensar que eu sou grosseiro, que eu não gosto da pessoa, né? Então tu recebeu uma agressão e tu não pode reagir. Eu não posso reagir, eu tenho que ficar aceitando, assim. Sabe o que eu acho que a gente pode dar um Horrível. exemplo? Horrível. O que acontece comigo quando eu tomo água com gás? A água com gás é muito interessante porque demonstra essa parte nervosa, esse sistema nervoso muito, muito forte por dentro, internamente, na pessoa com hipersensibilidade. Eu acho que a Victoria sente coisas que nem parecem reais, assim, a água entra nela e ela sente bolinhas que viram um monte de explosão interna dentro do Mas corpo como é que que é vira a reação espasmos, que né? tu enxerga? Daí se eu sou Victoria tomando, eu tomo e eu fico assim, ó. Eu não consigo entender por que ela fica balançando o cabelo e fica assim, e tem uma coisa assim, parece uma agonia. Aí ela parece que tá, segundo ela diz que é tipo como se fosse um super arrepio muito forte todo dentro do corpo, porque tem todas essas bolinhas que parecem explosões e dá espasmos, ela é E involuntário. aí eu sinto uma coisa que eu tenho que balançar inteira, assim. Parece que tá explodindo algo dentro de mim. Mas é algo que até, em certos momentos, não é ruim pra mim. É só isso, assim. É só uma coisa que é bem forte, assim. Aquelas bolinhas todas que vocês veem na água com gás, elas vão explodindo, né, pra cima. E elas explodem dentro de mim e eu sinto elas com muita força. Então eu começo a ter esses espasmos que refletem no meu corpo. Então eu fico... eu não sabia disso. Eu tomei água com gás mais, assim, aqui com o Rafa. E eu realmente não... Eu nunca gostei muito de refrigerante. Então, eu até tomava refrigerante e tal, mas só que sempre era uma coisa assim, ficava meio uma pressão. A mãe até comentou coisas que eu gostei de saber. E aí, o que acontece? Essa situação, quando eu perguntei pra minha mãe o que acontecia comigo quando eu tomava com gás, quando eu tomava água com gás, ela agiu realmente da mesma forma como eu agi quando eu tomei água com gás aqui. Só que eu fiquei, como assim tu sabe disso? Porque ela disse que teve uma vez que meu pai me deu água com gás, quando eu era bem pequenininha. Eu nem lembro. Ela disse que eu devia ter uns 2 anos. Bom, enfim. E ela disse que do nada eu tava me balançando inteira com o olho vermelho. E aí ela perguntou pro meu pai o que ele tinha me dado. O que ele Deu falou? cachaça pro meu filho? Água com gás. Água com gás. E eu tive essa reação assim. E o olho vermelho, assim, exatamente a mesma reação que eu tive. Eu que adoro água com gás, eu brincava que eu ficava viajando nas bolinhas, porque eu não queria ficar viajando em droga e bebida em nada. Eu queria viajar nas bolinhas do gás. Aí eu encontrei finalmente alguém que viaja na água com gás mesmo. E eu acho isso sensacional. Eu até pensei uma vez em tomar água com gás aqui no vídeo pra mostrar, mas o Rafa disse que é melhor não. Então Não sei, acho que talvez seja uma coisa meio íntima, pareça assim. é que é estranho alguém, enfim. Mas Mas Uma coisa legal sobre isso é que
Eu fiquei curiosa, porque eu realmente me surpreendi quando eu descobri que minha mãe sabia dessa reação minha com água com gás, e eu mesma não sabia, eu descobri agora. Uma coisa que pode passar pela cabeça da pessoa, mas será que isso é tão difícil assim? Será que a gente não vai pisar em ovos, a gente vai errar? Sim, a gente vai errar. A gente vai errar. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. A pessoa autista com hipersensibilidade, ela vai, em algum momento, tu acha que ela não vai, ela vai assim parecer assim, ela não vai estar capaz de conseguir dar juízo de valor de qualquer coisa às vezes. E vai parecer que nem percebeu que tu tentou. Mas quer saber de uma coisa? Ela percebeu, em detalhes. E ela vai lembrar, e vai gostar, e vai ficar feliz de saber que alguém tentou, que tu tentou. Ela vai ouvir em detalhes, ela vai ver aquele que errou, mas que não tinha intenção. Ela vai saber. Sim. Ela vai ser alguém, inclusive, que vai entender, assim, no nível do detalhe. Isso, tá? Então, gente, não perca, não fica assustado com isso. Tenta ajudar, tenta melhorar, tenta entender quanto puder. Quanto puder. Se cada pessoa tentar e às vezes errar um pouquinho, já vai estar bem melhor o mundo. Só É, de tentar, só de pensar nisso, só de sentir essa sensação e tentar um pouquinho. Eu errei, tá? Acontece. Eu erro bastante, às vezes eu chamo a Vicky. No meio ela fica. Que isso? Eu fico. Acontece, mas ela sabe, ela fica possessa. E sim, eu ficaria também. Todos nós, lembrem-se, nós ficaríamos também. Não é, é chato mesmo, é difícil mesmo. Então, mas na medida em que tu vai entendendo, tu vai descobrir o quê? Tu vai descobrir, sim, uma pessoa incrível que tá ali, tá? sobre, pra fechar, pra gente terminar, sobre essa questão da água com gás, uma coisa importante é que a gente ainda não descobriu qual é o nível de gasificação que gera isso em mim. Ah, sim, tem uns níveis que Porque, por exemplo, o não dá. refrigerante não me gerava isso, assim, nesse nível, né? Eu ficava meio. Eu sentia forte, assim, aquele borbulhar, mas não gerava isso que, por exemplo, essa água com gás que o Rafa toma, que é a Lucena, me gera. É, tem níveis de processos também, por exemplo, tem o gás que é feito com a carbonatada, a água essa claramente gera, com muita quantidade de gás, mas pode ter processos de efervescência com químicos, né? Coisas que às vezes geram um pouquinho menos, ou pode ter um nível de gás que definitivamente fica muito fraco. Eu provei uma outra água com gás que não me deu isso. E era uma água dessas que é. Eu acho que era só artificial, é uma efervescência, é isso? Uhum. Mas essa, por exemplo, a Lucena e a água da pedra com gás, elas me geram essa mesma sensação de Isso ilustra até também, por muito. exemplo, A efervescência acontece dentro de mim e parece que explode. isso, Então, isso demonstra também como pode ser, por exemplo, a gente falou que é doloroso usar esse fone aqui, mas para a pessoa com hipersensibilidade ainda mais. Ela também tem isso, dói mais. E vai doendo mais. E o que no sim, ouvido também dói mais, entendeu? A parte começa a nervosa pressionar aqui, é assim. toda muito intensa. Então a pessoa não tem mau contato ali nos fiozinhos dela. Ela é tudo super, super intenso. Ótimas conexões. Então, então ela também tem, ilustramos bem aqui uma questão que é assim, ela pode ter uma hipersensibilidade que não necessariamente é um sofrimento. Às vezes existe uma sutileza. Essa da água com gás não me gera sofrimento. Mas eu sei que, por exemplo, assim, Às vezes se eu fica com quero tomar vergonha. água com gás, não é porque eu quero tomar água, é só porque eu quero sentir essa coisa louca. Que dá um pouquinho de vergonhinha, ela fica com vergonha. Eu fico com vergonha, eu quero me esconder no cantinho, Ela assim. fica muito Aí eu mais, tomo. mais pirada do que qualquer, assim, ó, vai lá uma pessoa tomando um martelinho de cachaça, ela só faz um. Ah! A Vicky, ela fica com água com gás. Isso é muito emocionante. Se eu vou tomar um gole de água com gás, eu não posso tomar água com gás em qualquer lugar. E eu não posso tomar água com gás pra matar a sede. A sociedade não está preparada. Eu só posso tomar água com gás se eu quiser viver esse momento Esse momento de incrível. loucura, assim. Esse momento onde eu me balanço inteira e fico assim. Ah! A sociedade Mas ainda é tem bom, que às vezes, quando eu aprender. quero ter uma sensação de libertação, uma sensação de Fazer uma coisa só porque
e porque tu gosta e tá afim. de soltura. Não, é que é uma sensação assim de que tu tá. É uma adrenalina que tu vive dentro, assim, que não tem como. A única coisa que explica é como se fosse assim. Essas bolinhas de gás, elas são como fogos de artifício dentro do corpo. Eles vão, tu joga assim, eles vêm. Imagina matar a sede assim. Bah, que Não, mas delícia. não. Mas aí que tá. Não é pra matar a sede. Não é nem sede, a sede até fica secundária se tu vai. Não é, porque se eu quiser matar a sede mesmo, aí eu tenho que tomar água sem gás. Ah, água com gás até não te mata a sede. Não, não é isso. É Aham. que a água com gás, o foco é mais na experiência sensorial que ela gera do que se eu quiser matar a sede, eu vou ficar desconfortável, vai me irritar. Aquele. Tipo, se eu quiser. Mas agora, se eu quiser só essa experiência sensorial, que às vezes eu quero, por isso que, que Que aí você quer gostar de água com gás? Tô emocionado, não podia ter melhor companheira na minha vida. é que, tipo, se eu for tomar água com gás, eu tomo só um gole ou dois. É. E aí. Isso, é uma experiência Isso, aí eu. sensorial. Gente, ó, isso é gostar de água com gás mesmo. Vai, eu também eu sinto uma coisa, assim, eu não sinto tanto assim, eu fico assim pensando até que eu nem. Pô, eu penso que eu gosto de água com Não, gás. mas se eu tomar, por exemplo, uma água com gás inteira, guti-guti, eu acho que eu não aguento. Nossa, é demais. É tipo assim, ó. A pessoa vai virar Porque tu uma vê que às coisa vezes se eu louca. tomo 3 goles seguidos de uma vez, como é que eu fico? Pato fica assim, ó. A pessoa parece que tá ouvindo um som do Queen. We are... É muito forte. Ainda mais Parece se que eu... tiver, ainda mais se tiver muito gelada. Então aí é forte demais. Na verdade é só, eu quero só sentir aquela coisa, aquela adrenalina de sentir aquela coisa explodindo dentro de mim. Agora, quando eu quero só tomar água e não tô querendo sentir isso, porque querendo ou não, se tu tá estressado, assim, tu não quer sentir isso, aí não dá pra tomar água com gás. Por exemplo, se eu vou cantar, eu não posso tomar água com gás. É. Se eu vou ensaiar contigo, eu posso tomar água com gás? Não, acho que vai ser difícil, porque tu vai ficar... Eu já tentei. Lembra o que Chega a aconteceu? dar... É como se fosse espasmos, né? São espasmos. Aí eu vou ter que esperar o espasmo acabar pra eu poder Acabar. continuar ensaiando. É. Aí eu fico. Aí o Rafa, tá, vamos lá. E eu vou tomar um gole d'água com gás, e aí vai. Num show seria engraçado, a pessoa ia ficar assim... "Uau!" Mas é legal. Só que pra quem tá de fora, por exemplo, é agoniante. É, Porque a pessoa acha que eu tô depende. passando mal. O que a gente não entende Uma parece vez o teu estranho. pai me viu tomando água com Ah, gás parece sem que tá passando querer. mal. Sim, Ele parece. pensou, ele perguntou se eu tava bem, se eu precisava, se eu tava. Ele achou que eu tava passando mal. A minha mãe não gosta de me ver tomando água com gás também. Se ela me vê tomando água com gás, ela fica meio chateada. Parar com essa coisa. E isso, ai, por que Larga tu desse tomou essa negócio, água? tá Para tomando, com para com isso, essa porque água, tem que parar. ela fica agoniada. Água com gás virou uma droga pesada. Mas aí eu fiquei surpresa porque ela sabia que eu tinha essa questão com água com gás e realmente eu não tenho lembranças da minha infância nem ah, nada sobre tomando água com gás. Que lindo. Então, eu acho que depois disso ela proibiu meu pai de me dar água com gás por causa disso. Olha só, proibido água com gás, botar escrito assim. Né? Tu vê o status de proibido, tu ganhou água com gás. Então, assim, quando eu quero ter um efeito louco, eu tomo água com gás. É, Mas isso simboliza a hipersensibilidade. eu acho que simboliza também uma hipersensibilidade que pode ser sutil ou não, né, necessariamente representar um sofrimento, pode representar alguma complicação social, mas não necessariamente aqui há um sofrimento. Quer dizer, Não, só simboliza um nível como eu as coisas são sentidas por mim. Só isso. eu diria Eu que num não. lugar onde todo mundo entenderia a tua condição, tu ia sentir pequenas sensibilidades que não iam te desgastar, necessariamente. E provavelmente também eu não iria me sentir constrangida em tomar água com gás na frente de ninguém. É verdade, não precisa. Porque hoje em dia eu não posso tomar água com. Até na frente do Rafa eu fico com vergonha. Ah, eu fico emocionado.
Tudo que eu quero é alguém que gosta muito de água com gás. É a minha companheira de água com gás. Ela ama água com gás, ela viaja na água com gás. Isso aqui é mulher. Enfim, Tá, agora a gente tem que terminar o vídeo. é, acho que tá bom assim. Deve ter mais coisa pra falar. Comentem aí. Digam nos comentários aí quantas situações malucas vocês passam, quantas coisas vocês, em quantos aspectos não são compreendidos, em É, suas diferentes variações também do espectro. Muito legal, a gente quer trazer isso como tema mesmo. Importante isso. falar, A importante gente se vê falar. no próximo vídeo.